Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos maravigoldes em nome de Jesus. Eis-me aqui mais uma vez, gente, com a mesma roupa do vídeo anterior, né? Por quê, gente? Porque eu estou gravando o segundo vídeo na mesma noite. Porque a youtuber de vocês ainda não tem parceria com loja de roupa, tá bom? Então eu não vou ficar trocando roupa toda hora pra fazer um vídeo na mesma noite. Se bem que eu já fiz isso. Mas agora as coisas vão mudar por aqui. Aceitem. Ceboso. Vamos ao vídeo. Existem muitas dicas por aí a respeito desse assunto, sobre como ser cheio de Deus. Existem muitas orientações. Para ser cheio de Deus, você precisa fazer orações mais prolongadas. Para ser cheio de Deus, você precisa orar nas madrugadas. Para ser mais cheio de Deus, você precisa fazer campanhas de oração. Subir monte, descer monte, enfim, tem várias. Tudo isso é muito bom, é muito positivo e agrega bastante na nossa vida espiritual, de verdade. Mas, porém, todavia, se eu te disser que não adianta muito você se encher dessas coisas, enchendo de tudo isso, se você já estiver cheio de si mesmo. Como é? Vou explicar. Ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo, é você não ser apenas um seguidor de Jesus. É você ser um discípulo de Jesus. É você ser um imitador de Jesus, cópia dele, xerox, entendeu? Praticante da palavra, não apenas ouvinte. É você ser tão parecido, mas tão parecido com Cristo, que as pessoas olham para você, para suas palavras, para suas atitudes, para suas ações e veem Jesus em você. Sentem o perfume dele em você. Elas veem o brilho do Espírito Santo em você. Mas agora pensa comigo. Para parecer com Jesus, o que é preciso? Andar com Jesus. Caminhar com ele. E quais foram uma das primeiras orientações que Jesus deixou a respeito daqueles que disseram que queriam segui-lo? Lucas 9, 23 até o 26 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser seguir a mim, ou se alguém quiser vir após mim, tem traduções que estão assim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ou seja, quem quiser andar com Jesus para ser parecido com ele, precisa negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Negar a sua própria vida. Simplesmente isso. Tô rindo, mas é de nervoso. E na prática, o que é isso? O que é dizer não a mim? É dizer não para o meu eu. É negar o meu eu. Minhas vontades, minhas paixões, meus ídolos, minhas ações. Negar, abandonar. Colocar tudo isso para fora, se livrar de tudo isso, se esvaziar dessas coisas. E diante disso, podemos concluir que a primeira coisa que Jesus mandou você fazer para ser parecido com ele, para ser cheio dele, não foi campanha de oração, não foi subir desse monte, não foi ser mais ativo na obra, orar 30 vezes por dia, mas antes de tudo isso, se negar, se esvaziar, para que assim ele possa te encher. Só se esvaziando é que vai ter espaço para ser preenchido com as coisas de Deus. E é aí que está o problema, que é o foco desse vídeo. Por quê? Porque se você for uma pessoa egocêntrica, assim como eu era, bastante, inclusive. Pessoa egocêntrica é aquela pessoa que prioriza o seu eu. É uma pessoa que é cheia de si mesmo, é uma pessoa que é cheia de ego. É uma pessoa que se coloca em primeiro lugar em tudo, não olha para o seu próximo e quer que o mundo gire em torno de si. Não se interessa muito pelo bem-estar de ninguém, a não ser de si mesmo. Não escuta ninguém, a não ser o seu ego. Como é que vai escutar Deus? Se as direções que Ele nos dá é sempre em prol do reino e de outras vidas, mas você só liga para a sua vida, por causa do eu, por causa do ego. Como a obra do Espírito Santo, que é se encher do Espírito Santo, pode ser feita dentro de você se você supervalorizar, se você priorizar o seu eu. Não cabe ou um ou outro. Ou manter o ego
e supervalorizar o seu eu, seus gostos, suas vontades, suas escolhas, suas ações, suas, eu, ou negar a si mesmo, andar com Jesus, ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo e se submeter às vontades dele, às direções dele, às prioridades dele, ou um ou outro. O ego influencia as nossas ações. Mas daí o Espírito Santo, ele também quer influenciar as nossas ações. O Espírito Santo não vai disputar lugar. Então, antes de pedir para ser cheio de Deus, peça a Ele que te ajude a se esvaziar de si mesmo. Peça a Ele ajuda em relação ao seu ego. O ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos, ações e emoções para interesse próprio. Mas se você quer ser cheio de Deus, é porque você quer os interesses de Deus e não os seus, correto? A partir do momento que o ego se manifesta, ele passa a determinar ações e instintos que uma pessoa tem diante de situações da vida. Mas se você quer ser cheio do Espírito e conduzido por ele, você quer que o Espírito determine as suas ações diante das situações da vida. Então perceba que não cabe os dois, não tem como os dois agirem ao mesmo tempo. Tá dando para entender mais ou menos? Eu vou contar algo aqui. Eu pedia muito em oração para ser cheia de Deus. Deus me enche, eu quero ser cheia de Ti, me enche mais, eu quero ser cheia de Ti, eu quero ser cheia de Ti. Já era um mantra já isso aí na minha vida. Eu passei a mergulhar na palavra e passei a conhecê-la muito bem. Porém, quando eu estava diante de alguma situação dessa que eu citei anteriormente aqui, diante de alguma situação da vida, principalmente uma situação adversa, por exemplo, eu não conseguia colocar em prática, eu não conseguia aplicar naquela situação ali aquilo que eu conhecia da palavra. Por quê? Porque isso só é possível através do Espírito Santo, através da obra que o Espírito Santo faz dentro de nós. É Ele quem nos ajuda e o Espírito Santo até isso nos ensina a colocar em prática aquilo que a gente já conhece da palavra de Deus. Então eu ficava frustrada. Eu dizia, meu Deus, como é que eu conheço tanto da palavra? E numa situação dessa, num negocinho desse aqui, eu não conseguia aplicar aquilo, não conseguia colocar aquilo em prática. E eu continuava, Deus me enche, eu preciso ser cheia de Ti, eu preciso ser mais cheia de Ti. Até que um dia, em oração, Deus falou comigo. Ele falou comigo sobre isso e disse, filha, você faz tanta coisa porque você quer ser cheia, mas uma principal você não fez ainda, que é me dar espaço para eu te encher. E eu disse, como assim, Deus? E ele falou para mim, se esvazia. E eu vou te dizer mais. Deus só começou a me usar mesmo assim, mesmo, quando eu comecei a orar a respeito do meu ego. Eu passei a orar pedindo ajuda sobre aquilo, porque simplesmente sozinha eu não sabia como me esvaziar, eu não sabia como esvaziar o que tinha dentro do meu ego. Eu comecei a orar sobre o meu egocentrismo e sendo muito sincera diante dele, falando tudo o que eu estava sentindo e tudo o que eu gostaria que ele fizesse e me ajudasse com aquilo. Se eu não conseguia colocar o interesse de alguém acima do meu por causa do meu ego, e o ego, ele prioriza a gente, ele coloca a gente em primeiro lugar. O ego jamais vai admitir que você coloque o seu próximo em primeiro lugar, que você deixe de pensar em você para pensar no seu próximo. O ego não vai querer que você faça isso. E se a palavra de Deus diz que eu preciso fazer isso, não cuidem somente dos interesses de vocês, a palavra de Deus manda a gente fazer isso. Se eu não conseguia amar quem não merecia por causa do meu ego. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, me machucou, me feriu, uma pessoa que falou algo que eu não gostei, por causa do meu ego. O ego não quer de jeito nenhum que você faça algo de bom para aquela pessoa que te machucou, que você libere o perdão. Por quê? Porque o ego se coloca em primeiro lugar. Não, isso é inadmissível. Não, essa pessoa não merece isso. Não, eu tenho que pensar em mim. O ego faz isso dentro de nós. E eu escutava muito ele. Pois então, que mulher cheia é essa? Cheia de quê? Só se for cheia de ego, né? Cheia de si mesma. Deus iria me usar em quê? Se eu não conseguia fazer essas coisas, se eu me colocava sempre em primeiro lugar, Deus ia me usar como? Em benefício de mim mesma? Se eu só pensava em mim.
Por que eu estou falando isso aqui, confessando diante de vocês? Porque você pode ser exatamente assim e estar se perguntando agora, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você pode estar aí agora reconhecendo tudo que eu estou dizendo aqui. E eu quero te dizer, antes de mais nada, calma, nem tudo está perdido, Deus continua te amando da mesma forma. Você pode ser assim por instinto de sobrevivência, a uma atitude inconsciente sua, por situações que você já passou anteriormente, por situações que você tem aí algumas raízes ainda dentro de você, instinto de sobrevivência, como por exemplo, você passou por muitas situações de que você precisou se colocar em primeiro lugar porque ninguém te colocava. Você precisou se priorizar porque ninguém te priorizava ou jamais fez isso por você. Ou você precisou passar por situações de independência, de buscar independência muito cedo, porque você não tinha ninguém para depender ou porque você não podia depender de ninguém. Você teve que pensar em si mesmo, sozinho, sozinha, muito cedo, porque você não tinha quem fizesse isso por você. Então perceba que todas essas coisas, isso tudo que eu tô falando aqui, gira em torno de quê? De você mesmo. Então isso automaticamente faz o quê? Faz você se colocar no centro. Eu tenho que pensar em mim, porque se eu não pensar, ninguém vai pensar. Eu tenho que fazer isso por mim, porque eu não tenho ninguém para fazer. Então, você aprendeu desde cedo a se colocar em primeiro lugar e a se encher de si mesma. Então, basta que você confesse diante dele e peça ajuda, porque o nosso Pai é bondoso, é misericordioso e tudo que ele quer é isso. Tudo que Deus quer é isso, um coração quebrantado e sensível e sincero diante dele. Então, a partir do momento que você quer mudança, a partir do momento que você realmente reconhece tudo isso que você tem feito, ainda que de maneira inconsciente, mas você percebeu que hoje em dia, mesmo de maneira inconsciente, mesmo que não seja por maldade, mesmo que não seja porque você quer ser cheio de ego, mas infelizmente situações da vida fizeram com que você ficasse assim, basta você pedir ajuda de Deus, basta você reconhecer diante dele isso, e ele vai curar áreas dentro de você que precisam ser curadas relacionadas a isso. E sim, todo o ego vai ser destruído, vai ser lançado fora, vai cair por terra, em nome de Jesus. Então, peça para Deus. Esse vídeo é para enfatizar que não adianta você pedir para ser cheio de Deus, não adianta você buscar ser cheio de Deus se você já é cheio de si mesmo, porque um recipiente não comporta tantas informações assim, ou as informações do Espírito Santo, ou as informações do seu eu, que é o seu ego, e como a gente já viu aqui, Jesus mandou que a gente negasse a nós mesmos, ou seja, Jesus falou na nossa cara, se esvazie de você mesmo e me siga. Amém? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você lembrou de alguém enquanto assistiu esse vídeo, já sabe o que fazer. Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Meu Instagram tá passando também aqui na tela para vocês me seguirem por lá, que a gente fica bem juntinho lá no Instagram também. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.